Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que bacana, porque é um assunto bem legal. O videogame ensina os alunos das escolas municipais a entenderem um pouco mais sobre a história de Campinas. Estou aqui com o professor Andrei para falar um pouco a respeito dessa situação. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. A gente agradece a presença de vocês aqui, conhecer um pouquinho da escola, do jogo e desse projeto como um todo. Vamos lá, professor. Então fala como o videogame pode auxiliar aí, não é, os alunos para entenderem, conhecerem, pesquisarem um pouco mais sobre a história de Campinas. Por favor, professor. Eu acredito sim que o jogo pode ser utilizado como uma ferramenta pedagógica para construir e consolidar saberes já construídos. Aqui mesmo na escola a gente tem um grupo de formação continuada focado em gamificação, que é o ensino, a construção desses objetivos de aprendizagem a partir da produção de jogos, da utilização de jogos. Então eu acho que é uma ferramenta pedagógica muito potente e que está intimamente relacionada ao cotidiano, aos interesses, ao dia a dia dos nossos alunos. Como surgiu essa iniciativa, não é? Como que saiu do papel, veio para a prática? Esse jogo não é uma iniciativa nossa aqui da escola, ele foi produzido pela Unicamp, pelo Instituto de Artes da Unicamp, pelos alunos de uma matéria de estágio em licenciatura, que estava sob orientação da professora Jurema e da professora Selma do Instituto de Artes da Unicamp. E foi no momento ali da pandemia, num contexto em que os alunos não podiam ir até as instituições museológicas, instituições de preservação de memória, nem até as escolas, e eles decidiram então desenvolver um jogo onde isso pudesse depois ser utilizado no museu da cidade ou na sala de aula. Fizeram uma parceria com o Museu da Cidade, aí também sobre a supervisão da Adriana Barão, começaram a planejar esse jogo, criar os objetivos, criar a funcionalidade, os sprites e tudo mais. E a gente, professores da rede pública, tanto estadual quanto municipal, a gente foi inserida na última etapa do desenvolvimento do jogo para a gente trazer um feedback, uma análise, as nossas opiniões, impressões sobre como estava o jogo e sobre como as possibilidades para a gente usar esse jogo na sala de aula. Então, nosso papel nessa produção foi mais nesse terceiro momento em trazer como esse jogo poderia ser otimizado, aprimorado, adaptado para se trabalhar na sala de aula. A gente fez algumas reuniões com o pessoal da Unicamp, com o pessoal do Museu da Cidade, e aí depois, pela minha participação, a participação durante todo o processo da etapa da MFI EJA Raul Pila, eles acabaram optando por inaugurar o jogo aqui na escola. Bom, fale um pouquinho sobre o game, professor Andrei, porque o pessoal certamente em casa está muito curioso. Puxa vida, como não é? Aprender um pouco sobre a escola de Campinas através de videogame. Como é esse jogo, professor? Então vamos lá, o funcionamento do jogo, ele é um jogo numa visão isométrica, onde o aluno controla um personagem, o Caco, que ele tem que coletar alguns artefatos espalhados pelas telas ali, e aí depois que ele coleta todos esses artefatos, que são artefatos que estão presentes lá no Museu da Cidade, dialogam de alguma forma ou dizem respeito a alguma memória, algum artefato preservado da cidade de Campinas, eles têm que se dirigir até a saída da sala, até o final da sala, para passar para o próximo nível. O jogo tem 3 níveis e tem alguns obstáculos, alguns desafios que o aluno tem que percorrer para poder completar esses 3 níveis. Bom, e tudo tem a ver, não é? Depois da visita no Museu da Cidade, antes, como é que é? Isso mesmo, esse jogo ele foi pensado para ser trabalhado ou antes da visita até o museu, ou então depois da visita dos alunos até esse museu. A ideia é que a gente consiga trabalhar, articular com os alunos alguns conceitos que são muito abstratos, alguns conceitos que são pouco tangíveis para esses alunos, né, a questão da memória, a importância da preservação da memória, essa questão de como a memória se relaciona com as disputas, as relações de poder dentro da cidade, na constituição da cidade. Então, o que a gente preserva, o que a gente não preserva, as intencionalidades por trás do que vai ser escolhido, por tudo isso. E aí, através do jogo, a gente começa a familiarizar o aluno com essa problemática, com os artefatos, o que é um artefato museológico, para que serve um museu, os objetivos dele. Olha só. A questão da memória, como ela que bacana, se hein, liga à professor? história.
E você, certamente, como professor de história, deve estar muito motivado com isso, porque é uma ferramenta aí, não é, alternativa para incentivar a galerinha a conhecer um pouco mais sobre a história de Campinas, que é super importante, né, professor? A ideia é justamente essa. Na semana passada, quando a gente fez a inauguração com uma outra turma, que não é essa, eles saíram super empolgados. Olha com aí. a perspectiva de conhecer o museu, de visitar o museu, saber como funciona, na tridimensionalidade da coisa ali, né? Tenho certeza que aqui também essa turma está conhecendo o jogo hoje. A gente vai conseguir combinar depois uma visita ao museu, sim, para continuar esse aprendizado ali na prática, na própria instituição. E o museu é muito legal, né? Não, o museu é muito legal, como eu disse, ele está focado, a gente estava conversando com os alunos aqui, né? Com a preservação da memória de Campinas, então está ligado a artefatos que têm alguma relevância ali, seja positiva, seja negativa dentro da história dessa cidade. Essa questão da análise crítica também é muito importante, acho que o museu tem trazido isso muito bem nos últimos momentos. E eu acho que vai ser um aprendizado super legal. Bom, professor, além do game, tem também uma ficha. Como que é isso? Isso. A ideia das fichas, elas estão ligadas aos artefatos que estão presentes no jogo. Então, elas ampliam e complexificam as possibilidades de trabalho dentro do jogo. Então, essas fichas, por exemplo, relacionam os artefatos ao seu contexto de produção, dá algumas possibilidades de como trabalhar com outras temáticas, inclusive nessa perspectiva interdisciplinar. Então, a gente partir, por exemplo, de um atabaque, um objeto de som, para fazer um trabalho interdisciplinar com a matéria de artes, com outras disciplinas que trabalham som, música, propagação de ondas e tudo mais. Então, a ideia é justamente que o professor possa utilizar essas fichas, tanto na preparação da aula, para trazer o jogo para os alunos, mas também o contrário, que essas fichas sejam trabalhadas diretamente pelos alunos, como um roteiro de pesquisa, de investigação, para que eles possam produzir o próprio conhecimento a partir do contato com o jogo. E a repercussão foi bem legal entre os alunos, né? A gente percebe que a galerinha está gostando, isso é legal, né? Eles têm gostado, espero que também outras escolas tenham a possibilidade e a oportunidade de trazer esse jogo e depois fazer a visita. Como a gente disse, esse jogo tem esse propósito mesmo de levar os alunos até o museu, e eu acho que ele se completa, se realiza nesse aspecto. E essa própria empolgação dos alunos em quererem conhecer o museu já é um indício, um objetivo de que o jogo está surtindo, está tendo efeito. Bom, é lógico, né, professor, que você é suspeito para falar porque é professor de história e tudo mais. Mas qual a importância, não é, dos alunos que estudam aqui em Campinas, saberem mais e mais e mais sobre a história da cidade, não é? Como a gente disse, através desse método alternativo, que é muito legal, através de videogame, através de jogos, olha só que bacana. Qual a importância disso? Eu acho que essa é a pergunta central, né? Por que isso faz sentido para eles, por que isso faz sentido ser trabalhado na sala de aula? E aí eu acho que na própria pergunta você já deu alguns elementos da resposta. Porque eles vivem essa cidade, eles estão nessa cidade, eles constroem essa cidade. E aí, a ideia e o principal aspecto do ensino da história, pelo menos na minha concepção, é justamente esse, de que os alunos entendam que o mundo que eles vivem, a cidade que eles vivem, ela foi construída por ações de seres humanos ao longo do tempo e da história. E quando eles conseguem olhar para essas ações e perceber o que está por trás de cada consequência, de cada relação, de cada espaço da cidade hoje, eles também conseguem entender que isso foi formado de uma certa forma, foi construído de uma certa forma, mas que ele também pode ser desconstruído ou formado de uma outra forma, uma forma mais inclusiva, mais justa, mais igualitária. E a ideia é justamente partir do conhecimento do porquê as coisas são como elas são, para construir uma sociedade, uma Campinas futura melhor, mais justa, mais igualitária para todos nós, principalmente para eles, que é quem vai herdar essa cidade, né? E não deixa de ser uma maneira divertida de aprender também, né, professor? Com certeza, essa questão do lúdico, do jogo, de se desafiar, de ter o envolvimento direto ali, é uma coisa que faz toda a diferença na hora do engajamento e de querer aprender. Então, essa acho que é a principal potencialidade dessa forma específica de ensino-aprendizagem, que é a gamificação. Quais as suas considerações finais, professor André? Desde já agradecendo sua participação aqui no quadro De Olho na Educação. É muito importante, não é, essa entrevista, porque a gente está falando sobre, não é, o futuro da criançada, evidentemente que aprender, como disse o professor, né, aprender história é algo realmente fundamental
e de uma maneira até divertida, desafiadora, não é? Então, gostaria que você falasse suas considerações finais, por favor, professor. Só dizer que foi muito legal, foi muito gratificante participar desse processo todo, ou da última etapa desse processo. Também tem sido legal trabalhar com os alunos, tem sido gratificante ver o retorno das aprendizagens, o retorno da participação, do engajamento deles. Espero que a gente consiga construir, agora falando como a rede municipal de educação, né, construir mais iniciativas assim, iniciativas que inclusive partam deles ali, onde eles sejam mobilizados no próprio ato de construção. Eu sempre acho muito significativo também colocar a mão na massa para eles produzirem também, né, além de jogar depois o resultado. E que seja uma possibilidade de levar mais pessoas para o museu da cidade, levar mais pessoas para conhecer de uma forma crítica, uma forma relevante, uma forma aprofundada a história da cidade e depois colocar esse conhecimento produzido a favor de uma construção de uma sociedade melhor. E já tem alguma outra iniciativa no forno, professor, que você saiba ou não? Por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, eu não sei dizer. Aqui na escola eu sei que eles estão produzindo 2 jogos. Olha aí! Eles estão produzindo jogos de cartas e até acho que eles podem dar mais detalhes para vocês depois. Depois a gente marca uma entrevista também para falar sobre essa situação aí, os jogos de carta. A gente gosta muito aqui nesse quadro de mostrar, não é? Isso, um jogo baseado no jogo Linha do Tempo, onde você vai sequenciando. Também tem a ver com história? Os fatos, os fenômenos ou as personalidades. Já está rolando? Eles já estão produzindo esse Olha jogo. Só, então mais pra frente a gente combina aí uma entrevista. Vamos ter uma outra entrevista. oportunidade de trocar uma ideia. Boa, professor. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço a presença de vocês. É isso aí, pessoal. Eu sou o André Aranha, já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau.